Olá, minhas irmãs e meus irmãos, é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para o quadro Conversando sobre Jesus no canal do Lar Ismael no YouTube. Desejamos muita luz, paz e que o Mestre Jesus abençoe cada um de vocês que nos acompanham aqui pelo YouTube. Meus queridos irmãos, vamos dar sequência então ao estudo do livro A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nós estamos estudando a família indo-europeia. Esses índios europeus, eles eram da Índia e revoltados, não admitindo a situação em que se encontravam, sonhando com o paraíso que eles perderam lá no mundo de Capela, saíram da Índia e caminharam pelo Irã e foram envolvendo todas aquelas regiões e se estabelecendo por toda a Europa, como nós vimos. E nós vamos dar continuidade no item Mediterrâneo e o Mar do Norte. E ele diz assim: por essa época, novos fenômenos geológicos abalam a vida do globo. Nesta época que Emmanuel diz, vamos fazer um retrospecto aqui. Ele diz assim: com as organizações econômicas oriundas do trato direto com o solo, deixaram perceber a lembrança de suas lutas no antigo mundo que haviam deixado. Bastou que inaugurasse na Terra o senso da propriedade para que o germe da separatividade, os ciúmes, da ambição e do egoísmo lhes destruísse os esforços benfazejos. Rivalidades entre tribos na vida comum induziram-nos aos primeiros embates fratricidas. Então, quando eles atingiram esse estágio, que eles se estabeleceram, já tinha ali um relacionamento muito bom com os espíritos primitivos que estavam encarnados naquelas regiões. Eles estabeleceram tudo, aí neste momento em que eles já começaram a recordar, não recordar no sentido de lembrar, mas intuitivamente eles começaram a perceber que já aquela propriedade, aquilo que eles estavam fazendo geravam lucro, eles podiam ter mais, aí apareceu lá ali os ciúmes, a ganância, coisa que eles trouxeram lá dentro das suas tendências, lá do mundo de Capela. Mas neste momento é que Jesus, que Emmanuel diz aqui, que é a época. Precisava Jesus estabelecer as linhas definitivas da grande civilização, cujos primórdios se levantavam. E dessas convulsões físicas do orbe surgem renovações que definem o Mediterrâneo e o Mar do Norte, fixando-se os limites da ação daqueles núcleos de operários da evolução coletiva. Olha que termo bonito Emmanuel usa, né? Núcleo de operários da evolução coletiva. Então houve esse cataclisma, né? E assim esses fenômenos geológicos que definiram regiões para que esses seres ali habitassem. Agora veja só, durante aquele período, muitos fenômenos geológicos aconteciam. E a gente fica imaginando o porquê, né, de terremoto, vulcões. Né? Na pergunta 737 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: com que fim fere Deus a humanidade por meio dos flagelos destruidores? E os Espíritos respondem: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por esse efeito do prejuízo que vos causam.
Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Trabalhando desta forma, Jesus estabelece linhas divisórias, então, dentro daquele povo. E Emmanuel, então, ele fala sobre os operários da evolução coletiva. Um termo muito bonito, né? Eu achei assim, porque, veja só, eles eram seres muito devedores, né? Eles tinham uma dívida moral muito grande para quitar, né? E eles foram banidos do sistema de capela exatamente por causa desses problemas que eles tinham, do egoísmo e do orgulho muito forte, de se achar a raça mais poderosa e quererem o poder para eles, né? E eles vieram para cá agrupados de acordo com os caracteres morais, né? Cada povo veio com os seus caracteres, né? Trabalhar na seara do Cristo e desenvolver e aprimorar as suas potencialidades intelectuais que eles já tinham, né? Criarem a afetividade e a moralidade no árduo labor junto aos espíritos primitivos, selvagens que aqui estavam estabelecidos, né, na região que eles estavam habitando agora. E por operário, né, nós fomos buscar o termo para a gente compreender melhor esta colocação de Emmanuel, e ele diz assim: pessoa que mediante salário se dedica a um trabalho manual proposto por um empregador. Isso está ali no dicionário online de português. Então a gente percebe que é a pessoa que está trabalhando, laborando ali, para buscar um resultado, né? um salário. Qual é o salário do servidor do Cristo? O salário do servidor do Cristo é o contentamento, é a alegria da evolução espiritual. Né? Nós atingirmos o ápice da nossa evolução de conhecimento, de sentimento, de moralidade, estarmos em paz, auxiliando o nosso próximo. E assim Jesus trabalhou com esse povo. E eles estavam verdadeiramente ali ajudando aqueles nossos irmãos. E nós vamos ver aqui um pouco mais para frente como é que esses nossos irmãos faziam isso, trabalhando com os nossos irmãos que estavam numa escala de evolução inferior. E ele diz aqui: o Cristo sabia valorizar a atividade da família indo-europeia, que se era a mais contra os desígnios do alto, era também a única que confraternizava com o selvagem, aperfeiçoando-lhes os caracteres raciais sem esmorecer na ação construtiva das oficinas do porfírio. Então, ele coloca para a gente uma coisa muito importante: Jesus sabia valorizar verdadeiramente essa raça que reclamava muito, porque eu não mereço isso que eu estou passando, né? Até parece nós, né? Eu mereço muito mais, eu não sei o que eu fiz para merecer tal coisa. Não é isso sim que a gente faz? Era o que eles faziam lá, né? E eles ainda tinham aquela lembrança intuitiva: poxa, eu estou aqui por algum motivo. E lembravam-se vagamente dos momentos felizes que eles passaram, né, mesmo fazendo o mal lá no mundo de capela. Então, a gente percebe que eles tiveram aqui um trabalho muito grande, muito interessante, e que Jesus diz que eles criaram, né, uma nova raça, eles auxiliaram no aperfeiçoamento dessa raça. Então, a raça nativa, né, que é formado pelo pessoal que está ali, aqueles espíritos que estavam morando ali. Eles não vieram de outro lugar, eles eram primitivos, né? Estavam começando a sua evolução aqui no planeta Terra. De onde eles vieram, ainda não sabemos, mas sabemos que eles eram primitivos e que esses vieram para auxiliá-los no crescimento. Então, nós procuramos aqui, né, ter uma definição de raça, né?
E ele diz que raça é definida como agrupamento de pessoas ou de animais da mesma espécie e origem, com caracteres morfológicos, fisiológicos e econômicos comuns e transmissíveis através da hereditariedade sob condições ambientais e exploração ideais. E a gente percebe que cada povo, né, de cada região, eles são de uma forma, tem uma cultura toda própria, uma característica física também. Né? E o que esses nossos queridos irmãos indo-europeus fizeram? Eles chegaram aqui, a compleição física dos espíritos que aqui habitavam em corpos aqui, eram diferentes dos deles, né? Por eles ser mais primitivos. Esses nossos irmãos, juntando-se com esses irmãos primitivos, eles deram uma nova característica de raça. Por quê? A união sexual, gerando filhos com aquelas mulheres desse povo primitivo, foram nascendo espíritos em corpos mais aperfeiçoados, utilizando a hereditariedade dos espíritos vindos europeus, né, e foram misturando essa miscigenação de povos que nós vemos aqui no Brasil acontecer. Né? Europeu casando com brasileiro, índio casando com outra espécie de ser, que não são os índios, né, são os brancos, ou os negros casando com os brancos, e assim por diante. Nós vamos criando novo tipo, né, de pessoa. E também as culturas. Então tudo isso vai fazendo com que este pessoal que estava aqui fosse crescendo. E eles iam ensinando as técnicas de que eles sabiam, de agricultura, de construção, de tudo, como manusear a pesca, né? Construir casas, construir barcos. Então vejam que coisa mais impressionante, mais linda, não é? Porque Jesus utiliza aquele pessoal que foi deportado de Capela, traz para cá, para que eles possam, através do seu trabalho, através do seu esforço, fazer esse processo de evolução material, mas moral, né? Auxiliando uns aos outros, criando uma afetividade com aqueles que estavam aqui e entre si, descobrindo o amor, a cooperação, e ali eles vão evoluindo juntos. E esses nossos irmãos que não sabiam nada, recebendo toda essa cooperação. Por isso Cristo, né, sabia valorizar a atividade da família indo-europeia, que embora revoltada, né, ele era a única que confraternizava com os selvagens. Assim, enviou-lhes emissários em todas as circunstâncias, atendendo-lhes os secretos apelos do coração, no labor educativo das tribos primitivas do continente. Através do trabalho, Cristo não nos deixa nunca sozinhos, né? Nós estamos sempre ali, auxiliados pelos emissários divinos, né? E aqui ele está mandando, de quando em vez, sempre temos aqui espíritos com uma evolução maior, nos auxiliando a todos. E esse espírito, ele sempre tem uma moralidade muito grande, ele vem nos ensinar o caminho através da religião, que é essa ligação com o alto, né? Ele vem nos ensinar a termos mais paciência, serenidade, compreensão, amor ao próximo, né? Isso sempre nós temos. Temos dentro da família pessoas que fazem isso com a gente, né? Pessoas que são diferentes, têm um nível de moralidade maior do que o nosso e vão sendo exemplos para a gente. Isso são os enviados do Cristo que não nos abandona, trabalhando ativamente para que nós possamos progredir.
E aí ele continua aqui. Com essa chegada desses irmãos, né, que Cristo sempre mandando, suavizou-lhes a revolta e a amargura, ajudando a reconstruir o templo da fé na esteira das gerações. Olha só que coisa, que trabalho maravilhoso que o Jesus faz, né? Nos bosques da América, os celtas antigos levantaram os altares da crença entre as árvores sagradas da natureza. Doces revelações espirituais caem na alma desse povo místico e operoso, que, muito antes dos saxões, povoou as terras da Grã-Bretanha. Então nós percebemos aqui esse trabalho lindo e maravilhoso que Jesus está fazendo com os nossos irmãos, né? E que ele faz com nós hoje também. Né? Ali eram os primórdios, era o início desta civilização povoando esse nosso planeta Terra. E aqui vejam que com muita serenidade, com muita calma, Jesus vem trazendo para nós ainda, né? Trazendo para nós tudo que nós necessitamos. Então ele vai nos colocar aqui isso. Se era mais revoltada, né, o tipo de revolta era aquele que nós não tínhamos, nós somos ainda, né, insatisfeitos com a vida que nós temos. E essa é uma necessidade de nós trabalharmos isso. Porque cada um de nós está no lugar certo, na hora certa, na família certa, em tudo certo. E nós temos todo o material para trabalharmos todas essas nossas necessidades e evoluirmos. Mas nós não queremos trabalho, essa que é a verdade. Nós queremos necessidades, nós queremos as coisas prontas e não queremos ser desgostados em momento nenhum. Tudo tem que funcionar de acordo com a nossa vontade. Só que as coisas não funcionam assim, né? Mas mesmo eles sendo desta forma, a gente viu o amor de Deus através de Jesus, a ciência que vem fazendo com que ele vem trabalhando durante esse período, e através desses conselhos, desses espíritos que chegam, esses espíritos que revolucionam, esses espíritos que trazem essas situações novas que nos encantam o sentimento, toca. Né? Então não existe ninguém tão duro que não seja tocado por um ser. O homem mais vil, né? Aquele que faz as coisas mais ruins, ele tem um amor por alguém. Alguém toca o seu coração. Né? E é através desses toques é que ele vai se redimindo daquilo e vai criando um sentimentalismo maior. Este é o trabalho de Jesus, que não agride, não tem violência. Ele vai fazendo de acordo com o correr do tempo, com as necessidades, ele tem um objetivo: nos levar de volta a Deus, nosso Pai, como espíritos puros. E esse é o trabalho que ele está fazendo. E tem conseguido maravilhas com todos nós, porque se nós pararmos para analisarmos o que éramos no passado e o que somos hoje, vemos que nós já evoluímos bastante. Né? Se nós voltarmos 20 anos, aqueles que têm uma idade melhor, 30, né? Aí a gente vai ver o quanto nós estamos evoluindo e o quanto Cristo tem trabalhado por nós. Né? E aqui nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Então ele nunca nos abandonou e nunca irá nos abandonar, até retornarmos ao Pai. Então por isso que ele trabalha assim com esse carinho muito grande, com que a gente possa ir nesse crescer, nesse evoluir sempre para atingir esses estágios maravilhosos de amor, de paz e de crescimento. Hoje nós passamos por um momento muito importante de crescimento, onde nós vamos apreciar melhor a natureza, vamos apreciar melhor estar com as pessoas que nós amamos. Né? Então são momentos desses importantes,
São os momentos das transformações. E nós somos transformados todos os dias. Precisamos prestar mais atenção em tudo isso. Então vamos ver uma coisa aqui que ele continua aqui. As advertências do Cristo. Antes, porém, ele coloca aqui a reencarnação de numerosos auxiliares do Mestre em seus labores divinos opera uma nova fase de evolução no seio da família indo-europeia, já caracterizada pelas mais diversas expressões raciais. Enquanto os germanos criam novas modalidades de progresso, o Lácio se ergue na Itália central, entre a Etrúria e a Campânia. A Grécia se povoa de mestres e cantores de todo o Mediterrâneo oriental, envolve com o uso da escrita, adquirido na convizinhança das civilizações mais avançadas. Os nórdicos e os mediterrâneos. O fenômeno das trocas e os primeiros impulsos comerciais levantam, todavia, longa série de barreiras entre as relações desse povo. De um lado estavam os nórdicos e do outro permaneciam os mediterrâneos, em luta acérrima e constante. A rivalidade acende dessas duas facções os fogos da guerra sob os céus tranquilos do velho mundo. Uns e outros impunham as armas primitivas para as lutas de extermínio e destruição das hostes inimigas. E as linhas divisórias dos litigantes se alongam justamente no local onde hoje se traçam os limites da França e da Alemanha contemporâneas. A gente percebe que dentro desse processo todo, eles começaram a fazer as trocas e aí a ambição, né, o orgulho, fez com que eles começassem a guerrearem entre aqueles países do norte e aqueles países do Mediterrâneo. Né? Os nórdicos nos lembram os vikings. Né? Então a gente percebe que esse é um processo que vem de longo tempo, né, desses problemas entre as nações por causa do orgulho e do egoísmo. E, então a gente vê que o Cristo luta contra esses dois monstros já desde o princípio, porque nós trouxemos, foi trazido para a gente as tendências daquele povo de Capela, né, que muito contribuiu para o nosso crescimento moral também, para o nosso conhecimento, né, das leis divinas, né, para o nosso conhecimento da filosofia da vida, mas também muito contribuiu outros, né, para o desenvolvimento material. Então tudo tem uma compensação. Mas por outro lado, o orgulho e o egoísmo desse povo trouxe também as guerras, trouxe os combates, né, as divisões entre os povos. E este orgulho ainda nós temos arraigados dentro de nós e não permite que nós avancemos mais. Mas o Cristo, com todo amor, com todo carinho, está trabalhando, sabendo que nós vamos atingir um estágio maravilhoso ao longo do tempo. Nós vamos aprendendo com nós mesmos e o homem ajudando o homem. E no final do capítulo, então, tem as advertências do Cristo. A sua confraternização com os terrícolas primários encontrados no seu caminho constitui uma dívida sagrada da humanidade para com os seus labores planetários. Está aí, né? O que nós já falamos, né? A importância desses povos para os dias de hoje também. O Senhor da semeadura e da seara não lhes desconhece essa grande virtude, e é por isso que as exortações de toda a natureza são por ele enviadas do alto, nos tempos que correm, às nações europeias, a fim de que se preservem do extermínio e da destruição terrestre, arrancando-as do primitivismo para o estado, para um elevado nível de aperfeiçoamento nos grandes trabalhos construtivos da evolução global. Se
se erraram muito, foram igualmente muito sinceras, porque as suas inquietações eram por levantar um novo paraíso para si mesmas e para os homens da terra, com cujas famílias fraternizaram-se desde o princípio. Faltaram-lhe os valores espirituais de uma perfeita base religiosa, situação essa para a qual concorreram, inegavelmente, na utilização do livre-arbítrio. Mas o Cristo, nas dolorosas transições desse século, há de amparar-lhes as expressões mais dignas e mais puras, espiritualmente falando, e no momento psicológico das grandes transformações, o fruto das suas atividades fecundas, há de ser aproveitado como a semente nova para a civilização do porvir. Desde aquele tempo, então, Jesus trabalha esse povo e aqui Emmanuel já se refere a uma atualidade de 1950, 49, 48. Com os grandes problemas que nós tivemos na Europa, nas guerras que ali começaram, né, as grandes revoluções, mas o crescimento material partiu de lá. O conhecimento também da parte religiosa, espiritual, partiu de lá. Mas o povo de lá não soube, né, utilizar tudo isso que foi lhes dado por Jesus e criaram grandes problemas, criam até hoje. Mas Emmanuel nos diz aqui, Jesus sabe valorizar o quanto eles trabalharam, o quanto eles se esforçaram para criar um paraíso para eles. Paraíso que eles tinham vivido. Né? Todas essas descobertas vieram de lá. Tudo que nós temos hoje veio do velho mundo e nós também somos habitantes de lá. Em alguma encarnação já estivemos na Europa, já estivemos na Ásia, já estivemos na África. Nós somos cidadãos do mundo, encarnado temporariamente aqui no Brasil. Nós, e tem muitos que vieram de lá para cá. Né? E Jesus está amparando a todos. E ele diz aqui, no momento das grandes convulsões, está ali Jesus amparando-os para que eles possam compreender esse processo espiritual, religioso, né? Se ligar mais com Deus, nosso Pai. Esse povo nós temos que reverenciar, né? Os indo-europeus, que são a nossa base. Então, meus queridos irmãos, vamos procurar nos aprofundar um pouco mais sobre esse povo maravilhoso e sobre esse trabalho fantástico que Jesus faz com todos nós, no intuito de nos educarmos espiritualmente, moralmente, para que nós possamos ser mais felizes. E nós, estudando e seguindo os conceitos que trazem-nos a nossa religião, não importa qual seja a sua religião, o importante é que nós nos tornemos homens de bem, que sejamos aqueles que vão amar a Jesus, mas amar conhecendo o seu trabalho, conhecendo a grandeza e o que ele faz por nós todos os dias. Amá-lo como a um grande pai, um grande irmão mais velho, amarmos de todo o nosso coração, com toda nossa força, para que possamos reconhecer nele esse Espírito maravilhoso que vem fazendo-nos caminhar por esta senda de evolução para chegarmos até o nosso querido Pai, Deus, o nosso Criador. Então, meus queridos irmãos, nós ficamos por aqui, agradecendo a você e rogando a Jesus que lhe abençoe e ampare. Eu sou Irandi Protásio, um dos membros do Lar Ismael.